ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Muito mais de ti, Deus, e menos de nós. Muito mais da tua presença, muito mais da tua vontade, e menos de nós, menos de nós, menos de nós. Queridos, existe uma realidade sobre as nossas vidas, e é a realidade de que todos nós nascemos numa condição diante de uma natureza adâmica, uma natureza pecaminosa, uma natureza tendenciosa ao pecado, uma natureza que a nos fazer crescer, a ter mais de nós e menos do Senhor e menos de Deus, uma natureza que nos impulsiona em todos os momentos a fazer a nossa vontade para não fazer a de Deus, a cumprir o nosso querer e abrir mão do querer de Deus. Mas também existe uma outra realidade sobre as nossas vidas, que é a grande manifestação do amor de Deus sobre cada um de nós, onde todos nós temos a possibilidade de renunciarmos, mortificarmos a nossa velha natureza para vivermos uma nova natureza com Cristo. Ele chama isso de novo nascimento. E quando nascemos de novo, temos a possibilidade de enxergar coisas que a nossa velha natureza jamais conseguirá ver, de ver coisas que os nossos olhos naturais jamais conseguirão ver. Esse novo nascimento possibilita a cada nova vida, a cada criança na fé, possibilita enxergarmos coisas que antes seria impossível. Ele abre os olhos da nossa fé para que a gente possa enxergar coisas sobrenaturais, para que a gente possa viver no sobrenatural com Deus. E é sobre isso que eu queria conversar e compartilhar com vocês essa noite aqui, amém? Livro de Números, capítulo 13, diz assim, a partir do versículo 1, eu vou ler do 1 ao 3 e depois eu vou pular lá para frente, do 27 ao 33. Na verdade eu vou ler um pouquinho antes. A partir do 17, na verdade. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas, terra que eu dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo. Quando Moisés os enviou para observar Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e o seu povo e o povo que vive lá, se é forte ou se é fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades de muros ou fortificadas, sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. E aí ele vai falando um pouco sobre esse texto aqui, e então eles fazem aquilo que Moisés mandou eles fazerem e voltam trazendo um relato daquilo que eles foram fazer. E eles falaram: olha, nós entramos na terra a qual você nos enviou, Moisés,
e ela é uma terra que mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo se calar perante Moisés e disse: subamos e tomemos por posse a terra. É certo que nós venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. Ficaram entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra pela qual fomos em missão de reconhecimento devora os homens que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. E eu queria ler também um texto em João 3, 3, que diz assim: em resposta a Nicodemos, estava fazendo uma indagação, Jesus, uma pergunta, e Jesus, em resposta, declara: digo a você, Nicodemos, uma verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vejam só que coisa interessante. Moisés, Deus dá uma direção para o povo. Primeiro ele entrega uma herança, né? Ele diz: olha, eu estou mandando vocês para um lugar e eu estou entregando esse lugar é de vocês. Mas vão lá e façam um levantamento, um levantamento do que vocês vão ter que enfrentar, né? Não vai ser de mão beijada não, vocês vão ter que lutar por aquilo que vocês querem, por uma terra para vocês. Então eles vão debaixo dessa palavra de Deus. Mas Moisés, na hora de mandar eles fazerem um reconhecimento, Moisés detalhou tudo que ele queria. Ele sabia que ia para a guerra, então ele precisava fazer isso. Então ele manda: vai lá ver se é forte, se é fraco, se a terra é boa, se não é, se tem gigante, se não tem, se tem muro, se não tem. Ele começa a detalhar tudo aquilo ali que ele falou. Então ele envia 12 homens. Ele não mandou qualquer um que estava passando ali pela porta da tenda dele. Ele não falou: vem você. Não, ele falou assim: olha, Deus mandou eles escolha Moisés 12 homens, um de cada tribo, chefes, escolha os príncipes. Ele não pegou qualquer um. E assim eles foram. E é muito interessante porque aqueles homens vão, fazem um reconhecimento de campo, né, do que iriam enfrentar, e vem trazer para Moisés exatamente aquilo que eles viram. Só que de 12, 10 viram uma coisa, 2 viram essa mesma coisa e algo além. E é tremendo porque quando eles vão relatando, eles vão contando ali tudo que tinha, estava ótimo, maravilhoso, Moisés, é forte sim, tem povo, tem gigante, tem tudo aí que você está falando, que a gente precisa se posicionar. Estava indo muito bem, mas eu fico imaginando que de repente Calebe e Josué, eles se levantam ali, né? Calebe se levanta ali e diz: opa, tá tudo errado, peraí, que ele já começou a ouvir, talvez no meio um burburinho de que a coisa não estava boa, e o povo começou a se amedrontar e se sentir acuado, porque iam ter que enfrentar gigantes, pessoas que eram fortíssimas. E então Calebe diz: olha, a gente pode ir, a gente pode conquistar, a gente vai, porque Deus falou, e então a terra é nossa. Mas esses 10 homens que poderiam ter parado por ali no seu relatório começam a falar como é que eles enxergaram tudo aquilo que eles iam enfrentar ali. Então eles falam: olha, a gente se olhou como gafanhoto, e eles também nos viram como gafanhotos. Aí eu te pergunto, como é que eles sabem como aquelas pessoas os enxergaram? É interessante porque às vezes a maneira com que a gente se enxerga é a maneira que a gente pensa que os outros nos veem. E aí você às vezes está mal, você está passando por uma dificuldade, aí chega alguém e fala para você alguma coisa que você olha e fala: uau, aonde esse cara está vendo isso? Aonde essa pessoa está enxergando isso? Ou então não, ela abre os nossos olhos
para enxergar coisas que existem em nós, que são importantes, que são valiosas, que têm a sua grandeza em Cristo e que muitas vezes a gente não consegue enxergar. E eu percebo algo assim muito tremendo, porque Deus havia prometido algo, uma terra para aqueles homens, para aquela nação, para aquele povo, né? Mas alguns teimaram em não ir na direção daquilo que Deus havia prometido. Só ficaram com aquilo que estavam enxergando, que os seus olhos naturais. E é interessante a gente olhar isso, porque a gente conhece a história de todo aquele povo que estava ali, que saiu do Egito, que estava ali, ouvindo todo aquele relato, de todo aquele povo, somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. Isso mostra para mim e para você que a forma com que eu me vejo define se eu vou conquistar ou não aquilo que Deus me prometeu. A forma como eu me vejo, como eu me enxergo, vai definir se eu posso ir ou não. E a gente olha nesse texto aqui, a gente percebe isso claramente. Os homens que se viram como gafanhotos morreram e não entraram na terra. Aqueles homens, aqueles únicos 2 homens daquela geração que se viram como herdeiros, Deus havia feito uma promessa: eu vou entregar essa terra para vocês. Entraram e possuíram a terra. Quem se viu como gafanhoto, como diz o ditado, bateu asas e voou. Voou para a sua cova, voou para a sua morte, para os sonhos abortados, para coisas que queria conquistar, mas jamais conquistaram. Mas quem se enxergou como herdeiro, como alguém que podia viver aquilo que Deus estava falando e prometendo, quem se enxergou dessa forma, entrou na terra. Que isso possa entrar no meu coração, no seu coração nessa noite. Que a gente possa se enxergar como herdeiro, como filho, como escolhido, como reis e sacerdotes, como aqueles que foram chamados pelo Senhor para desempenhar e para executar e para conquistar coisas. E a Bíblia diz que agindo Deus em nosso favor, agindo Deus com Ele do nosso lado, quem é que vai nos resistir? Quem vai impedir? Nada e nem ninguém pode resistir a esse Deus. E que a gente possa entender isso. Fomos chamados para possuir terras, para conquistar terras, para herdar as promessas e a herança deixada pelo Pai. Amém? Eu vi uma coisa interessante que eu estava lendo, que é uma criança quando nasce, ela tem uma limitação na sua visão. Ela enxerga pouquíssimo. Na verdade, ela enxerga 30 centímetros. E perceba só que coisa interessante, né? 30 centímetros é aproximadamente o mesmo tamanho, mesma distância que há entre o seio materno e o rosto da mãe. O peito do homem também, né? Tem a mesma distância, né? Uns mais, uns menos, outros menos, né? Mas essa é a distância que há entre o peito e o rosto, aproximadamente 30 centímetros. E a criança, quando nasce, ela não tem senso de nada, ela não tem percepção alguma do mundo exterior, da onde ela saiu de dentro da mãe e agora ela está fora no mundo que ela está passando a conhecer, e ela não tem percepção nenhuma de nada à sua volta, ela não conhece nada. Então tudo que ela começa a observar e tudo que ela começa a perceber é a partir daquilo que está próximo dela, a partir daquilo que ela está enxergando, que é o peito no sentido de aqui há suprimento, aqui há alimento, aqui eu vou encontrar conforto, aqui eu vou encontrar descanso. E o rosto da mãe que vai transmitir para essa criança todas as sensações e emoções que a mãe começa a ter, que a mãe tem, e aí ela pode passar para o seu filho.
muito interessante, porque quando Adão é criado, Adão se relacionava intimamente com o Senhor. Adão estava tão próximo de Deus que tudo que Adão via e tudo que ele percebia era a partir de Deus. Ele não via o mundo através do mundo. Ele olhava para Deus e ele enxergava o mundo à sua volta. Tudo à sua volta. É muito interessante isso, porque a gente percebe assim, tem tanta perfeição, né? Você vê que Deus criou Adão e criou todos os outros seres, e Deus falou para Adão: olha, agora você vai botar nome em todas as coisas. E Adão coloca, né? Ele coloca naquele bicho de tromba, ele põe o nome de cachorro. Não, ele bota o nome de elefante naquele animal. Que perfeição! Imagina um elefante com o nome de cachorro, que coisa engraçada que ia ser, sem sentido, sem nexo nenhum, né? Mas Adão, porque se relacionava com Deus e tinha um contato com Deus e tinha intimidade com Deus, e ele percebia o mundo à sua volta a partir de Deus, ele começa a colocar nomes perfeitos, animal e muitas outras coisas. Mas quando Adão cai, ele começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Ele começa a enxergar coisas que antes ele não percebia, que antes ele não enxergava. A Bíblia diz que na viração de todos os dias, Deus vinha se relacionar com Adão. Deus vinha conversar com o seu filho. Deus vinha mostrar para o seu filho as suas emoções, as suas percepções, e mostrar para o seu filho tudo aquilo para que ele pudesse enxergar o mundo de uma forma muito mais ampla. E quando Adão se relacionava com o Senhor, ele enxergava pureza, santidade, amor. Ele enxergava em Deus a perfeição. Ele enxergava em Deus tudo aquilo que Deus tinha para dar para ele, sua justiça. E assim ele enxergava o mundo. Mas ao cair, Adão começa a enxergar tudo de forma diferente. E quando Deus vem em mais um entardecer, e ele chama, ele vai: ué, mas Adão não está onde a gente se encontra todos os dias? E fala: Adão, cadê você? E Adão está escondido. Fala: Adão, o que você está fazendo aí, Adão? Como se Deus não soubesse. Mas aí Adão diz: Senhor, eu ouvi a sua voz, eu percebi que eu estava nu. E me escondi. Porque Adão passou a olhar para o mundo a partir de si, ele começou a ter coisas que ele jamais encontrará em Deus. Ele passou a demonstrar coisas que ele jamais encontrará em Deus. É muito bacana a gente olhar e perceber essas coisas que o Senhor faz, e Ele quer nos mostrar, e Ele quer nos ensinar. Mas precisa haver um relacionamento, um estreitamento de laços, é preciso haver uma busca, é preciso entender que tudo que eu preciso vem a partir de um Deus puro, um Deus santo. Quantas vezes, queridos, você está bem à beça, você está andando com o Senhor e você está caminhando e nada te abala. De repente, aquilo que não te chamava a atenção passa a te chamar a atenção. Aquilo que você nunca teve olho, você via, está ali. Você acha que Adão nunca percebeu que não tinha nada entre a sua pele e o ar? É claro que ele sempre percebeu, que ele olhava para si, e nossa, meu braço está aqui, eu tenho tudo, nossa, que legal. Ele se olhava, ele se via. Mas por que ele percebeu que ele estava nu? Por que ele percebeu? Por que ele ficou envergonhado? Ficou com medo de ser castigado por Deus? Olha, o que será que vai acontecer comigo? Deus falou que se eu comesse da árvore, se eu comesse do fruto, eu morreria. E Adão começa a viver uma vida, buscar um mundo perfeito a partir de um mundo imperfeito. Ele começa a procurar um relacionamento
onde tudo ia bem, e ele quer achar isso a partir dele. E então ele começa a enxergar coisas que tiraram o foco, fizeram ele deixar de enxergar com esses olhos de quem nasce de novo. Esses olhos se fecharam, ele ficou cego, ele perdeu essa visão, e então ele só ficou com a visão natural. Adão caminhou e andou e fez e buscou coisas que talvez eu e você, a gente busque todos os dias da nossa vida. A gente tenta, às vezes, na força do nosso braço, querer andar nos caminhos do Senhor e querer fazer as coisas que o Senhor tem nos chamado para fazer e querer andar, sabe que é o que o Senhor quer, mas não dá. Na força do meu braço, na força do seu braço, a gente jamais vai conseguir fazer isso. É impossível a gente andar. Quando a gente tenta melhorar os nossos relacionamentos, marido e mulher, pai e filho, patrão e empregado, nossos relacionamentos de amizade, nossos relacionamentos nas igrejas, nas congregações, quando a gente tenta melhorar essas coisas, que a gente percebe que algo não está bom, algo que não está legal, caramba, eu preciso resolver isso. Mas o grande problema é que a gente tenta resolver essas coisas a partir de nós, a partir de mim. Ah, eu acho que ele está assim, ele pisou na bola comigo, então não tem jeito, não. Você fica no seu lado que eu vou ficar no meu, vai para o seu canto, como Ló e Abraão, vai cada um para o seu lado e segue a vida, né? Nós somos amigos, bacana, mas cada um segue o seu caminho. A gente tenta fazer muito a partir de nós, ou a partir do outro, esperando que algo venha dele, que algo aconteça, que ele mostre para nós algo que talvez ele nunca mostre, porque um relacionamento saudável, do jeito de Deus, tem que ser a partir de Deus. Não é a partir do que eu sinto, do que eu penso, do que eu espero, do que eu planejo, que eu almejo. Não, não é. Porque por mais que eu me esforce, eu jamais vou conseguir suprir todas as necessidades da minha esposa. E é preciso eu me esforçar. Eu não vou agora pegar isso e falar, não tem jeito mesmo, então ela que se acostume com o toquinho onde ela amarrou o seu jegue. Não, eu preciso tentar melhorar todos os dias, eu preciso buscar isso todos os dias, eu preciso da ajuda de Deus todos os dias. Mas é importante a gente entender isso. Por mais que você se esforce, você nunca vai alcançar e nunca vai atingir aquilo que talvez o seu irmão, a sua esposa, o seu filho, o seu patrão espera de você. E isso não quer dizer que eu não preciso buscar o melhor de mim. Quer dizer que eu preciso buscar esse melhor, sim. Mas só em Deus a gente consegue extrair de nós o melhor. Só em Deus a gente consegue buscar aquilo que só o Senhor pode nos dar. Nunca vai dar certo tentando somente na força do nosso braço, tentando fazer somente do nosso jeito. Quando todos enxergaram os gigantes, Caleb e Josué enxergaram uma promessa. Quando todos enxergaram um gigante, Davi olhou para um homem grande e enxergou um filisteu incircunciso. Ele não olhou um homem grande, um gigante que podia pisar nele e acabar com ele. Não, porque o mundo exterior para Davi, para Josué, para Caleb, assim como deve ser para mim e para você, ele não deve ser baseado naquilo que a gente vê. Ele deve ser baseado naquilo que a gente crê. Davi, assim como Caleb e Josué, assim como eu e você, precisamos respaldar as nossas ações
estabelecer as nossas ações a partir da aliança que o Senhor tem conosco, a partir das promessas que Ele nos fez, a partir da herança que Ele deixou. E é isso que vai determinar quem nós somos, o que podemos, como seremos. Vai determinar. E é importante a gente entender algo. Às vezes a gente fica pensando que o nosso irmão, aquela pessoa que nos atingiu, que nos magoou, ela precisa se arrepender para que então a gente a perdoe. E eu quero dizer uma coisa que talvez te choque de mal comigo. Não desligue agora, ouça e pense. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Para haver perdão, não precisa haver arrependimento. Para haver perdão, não precisa haver arrependimento. Senhor, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Quando ele se arrepender? Não é sobre isso que ela fala. Olha, ele vai pecar contra você até 70 vezes 7 por dia e você o perdoará. Para haver perdão, não precisa de arrependimento. O Senhor nos amou antes mesmo de o conhecermos. Ele enviou seu Filho por amor a mim, por amor a você, e Ele nos amou incondicionalmente. Ele liberou para nós o seu amor e o seu perdão. O perdão que eu e você cometeremos amanhã, daqui a 1 minuto, daqui a 10, 30 anos, ele já está perdoado. Se ele já está perdoado, para que eu preciso me arrepender então? Não preciso de arrependimento. É claro que eu preciso. É claro que eu preciso. O arrependimento, ele nada mais é que a maneira que Deus encontrou de me reposicionar ao lugar de origem. Não é assim que acontece num casamento, por exemplo, quando há um adultério, quando há uma traição, algo do tipo, e a pessoa diz, caramba, o que eu fiz? Não era para ter feito isso. E aí a parte ofendida perdoa, mas no nosso caso geralmente a gente quer ver o arrependimento, né? E aí a gente perdoa, e quando há o arrependimento, me perdoa, não vou mais fazer isso, foi mal, e aí tem aquela conversa toda. E aí quando há um arrependimento, o que acontece? Então tá bom, eu te perdoo. Eu não vou te largar, eu vou continuar com você, a gente vai continuar junto, vamos lutar pelo nosso casamento. Aquela pessoa ofendida, ela pega o ofensor e reposiciona ele no lugar de origem, no lugar que ele nunca deveria ter saído, no lugar onde ele deveria estar, onde ele não deveria ter olhado para coisas que quando ele estava tão próximo de Deus, tão se relacionando com Deus, o estreitamento com Deus era aquele de uma criança, de um recém-nascido, de 30 centímetros, onde ele enxergava Deus face a face, bem próximo, e tudo que ele via era pureza, e tudo que ele via era o amor, a bondade, a misericórdia do Senhor. E tudo aquilo que o levou agora a errar e a falhar contra a sua esposa, contra o seu irmão, contra o seu patrão, contra qualquer pessoa, tudo aquilo sempre esteve ali, sempre ao alcance dos seus olhos. Mas por que antes ele não enxergava e agora ele enxerga? Porque ele deixou de enxergar o mundo a partir de Deus, para enxergar o mundo a partir de si. Então, não precisa de arrependimento para haver perdão, mas precisa de arrependimento para reposicionamento, para voltar ao lugar de origem. O perdão já foi liberado, está consumado, é o que Jesus disse.
é o que Jesus disse. Eu queria que você lesse comigo um texto, 2 Coríntios 4. Para a gente terminar. 2 Coríntios 4. A minha realidade não é definida pelas minhas emoções, ou pelo mundo, ou pelas coisas a partir de mim. A minha realidade é definida a partir do Senhor. Ele tem os melhores pensamentos, Ele tem os melhores caminhos, Ele tem os melhores planos, e Ele vai nos dar o fim que nós esperamos. Não o que nós esperamos em nós mesmos, mas aquele que nós esperamos, que um pai amado, que um pai que ama e que zela pelo seu filho, dê aos seus filhos. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então não permita que as condições à sua volta digam para você qual é a sua realidade. De que forma você vai andar. Porque o que define isso são conectado ao Senhor, ligado ao que Ele diz a seu respeito. Nada e nem ninguém pode mudar isso. Ainda que as circunstâncias adversas se levantem. Então eu queria ler um texto aqui para a gente finalizar. 2 Coríntios 4, a partir do 5 diz assim: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo a morte de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. E Paulo está dizendo aqui que ele se entregava por amor a Cristo, aos irmãos, pela obra do Senhor. Então nele operava a morte, mas para aqueles que ouviam, operava a vida. Está escrito: crie, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé nós também cremos e por isto falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu queria terminar aqui com esse o Senhor tem grandiosas coisas para nós. Dizer que Deus tem promessas e uma herança e coisas eternas nos esperando. Mas se nós focarmos e enxergarmos somente o que os nossos olhos naturais estão nos mostrando, a gente jamais conseguirá enxergar as coisas espirituais que o Senhor quer nos mostrar. É preciso nascer de novo, Nicodemos. É preciso nascer de novo. Diga o seu nome.
É preciso nascer de novo, Alexandre. Se eu não nascer de novo, eu não vou enxergar o reino de Deus. Eu não vou enxergar nada daquilo que os meus olhos naturais não conseguem me mostrar. Por isso, seja o que for que você estiver passando hoje, saiba que isso está produzindo em você um peso eterno de glória. Aquilo que veio para te destruir, o Senhor está te dizendo nesse dia, nessa noite, Ele vai construir algo lindo a partir daí. Entrega nas mãos do Senhor todos os seus medos, todas as suas aflições, todos os seus anseios, todos os seus sonhos. Entrega nas mãos dEle, porque Ele conhece todos os caminhos. Tem caminhos que aos nossos olhos parecem maravilhosos, mas o final deles é morte. Mas o Senhor pesa os nossos caminhos e Ele sabe o que é melhor para nós. Se aquilo que tanto desejamos não acontecer, se aquilo que nós não queríamos aconteceu, glória a Deus. No final de tudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que andam segundo o seu propósito. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite e que essa palavra possa entrar no seu coração e que essa palavra possa ser penetrante no seu coração a ponto de gerar e que você, a partir de hoje, a partir desse momento, possa pedir ao Senhor para abrir os seus olhos espirituais, para enxergar a partir dele e não a partir de nós. Temos falado essa semana sobre o nosso próximo. Eu só consigo enxergar o meu próximo se eu olhar para ele, se eu olhar para mim, a partir de Deus, porque a misericórdia e a compaixão e a bondade que Ele e eu precisamos, não encontraremos em nós. É do Senhor. É Ele. E o Espírito será a viver tudo isso que o Senhor tem nos chamado para viver. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Novas sandálias pra suportar o medir, pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais.
para onde eu irei? Não importa, querido, se você se distanciou, se você foi para longe do Senhor. Claro que importa, na verdade. Mas não se prenda a isso. Só existe um lugar onde você encontra as palavras de vida eterna. O lugar é no Senhor. Volte, corra para os braços do Pai. Eles estão abertos, te aguardando para se reconciliar com você.